Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto que parece polêmico, mas na verdade é ponto pacífico, né? Todos que sabem o mínimo de economia, ou seja, não incluso engenheiros que trabalham no mercado financeiro, as pessoas sabem de um negócio que é o seguinte: as reservas internacionais em dólares brasileiras, né, que estão na casa de 300 bilhões de dólares, né, que é muito dinheiro, é uma baita de uma reserva, né? Nisso o Brasil tem muito, muito capital, né, muito dinheiro. Isso aqui custa ao Brasil, o Brasil queima, isso custa ao Brasil bilhões ao ano, coisa de 10% mais ou menos das reservas por ano o Brasil custa apenas para carregá-las. O nome é custo de carregamento. E vejam, segundo o FMI e quem estuda, né, reservas internacionais, a necessidade de liquidez em moeda forte, esse tipo de coisa, esse valor não tinha necessidade desse valor. O Brasil deveria ter um valor muito menor que isso para diminuir o custo de carregamento, tá? Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou o Léo. Aqui no Rascunhos Econômicos nós tratamos de economia como ciência. Então, eu vou apresentar a teoria econômica por trás das reservas internacionais, né, da balança de pagamentos, né? Conceitos como liquidez e esterilização de liquidez, né? Liquidez e esterilização de liquidez, né? E aqui nós vamos tratar também da Selic, tá? Veja, mais uma vez, eu sou o Léo. Aqui no Rascunhos Econômicos nós tratamos a economia como ciência. E se você, por uma aventura aí do algoritmo do YouTube, entrou nesse canal, existe teoria econômica, tá? Existe ciência econômica. Economia não é uma ferramenta de finanças. Finanças é uma ferramenta de economia. Finanças não é ciência. Finanças é uma técnica e que pertence ao escopo da economia. E economia sim é ciência, tá? Então aqui nós vamos tratar de economia como ciência. E eu vou mostrar a teoria do ponto pacífico do custo de carregamento e por que essas reservas estão superdimensionadas e não deveriam ser assim. Tá bom? Eu vou tentar falar numa linguagem mais de engenheiro, né? Porque quem mexe com o mercado financeiro. E vamos lá. Tá? Primeiro de tudo, o que são as reservas internacionais, né? As reservas internacionais é uma quantidade em moeda forte, né? Podem ser dólares, euros, libras, ien, né? Franco suíço, tá? Existe mais uma meia dúzia de moedas conversíveis. Tem o dólar canadense, o dólar canadense pode, né? Tem o dólar canadense, tem o dólar de Singapura, dólar de Hong Kong também, se eu não me engano, eles são moedas fortes. Mas o normal de reserva internacional em moeda forte é dólar, libra e euro, tá? Essas são moedas plenamente conversíveis, mas o Brasil tem em reservas internacionais dólar, euros, libras e o yuan chinês. Mas o yuan chinês, ele entra por um acordo que houve entre Brasil e China. Tá? Bem, o que são reservas internacionais? Primeiro, eu vou apresentar para vocês o Sistema Monetário Nacional, né? Como ele é composto? Você tem o Banco Central e você tem os bancos comerciais. Você tem os bancos, tá? E você tem os bancos. O Banco Central regula e dá liquidez aos bancos comerciais, né? Bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, aos bancos, tá? Fintechs ou bancos digitais não são propriamente bancos, tá? Para esses fins, tá bom? Os bancos
tem duas coisas. Os bancos, eles têm 3 coisas principais que a gente tem que saber de banco. 4, né? A principal, que é o conceito de banco, eu já expliquei em economia financeira. Eu tenho aqui o vídeo Economia Real versus Economia Financeira, né? Que eu cito para vocês o que é o mercado financeiro, o que é o mercado real. E aí eu vou falar o que é o banco. O banco é, a rigor, o lugar onde se encontra pessoas que têm dinheiro com pessoas que querem pegar dinheiro emprestado, né? Então os bancos coletam dinheiro da população via depósitos, à vista ou a prazo ou investimentos, né? Eles gerem o dinheiro dos poupadores, né? Dos depositantes, e empresta para os tomadores, né? E os bancos assumem o risco. E eles garantem que vão devolver o dinheiro a quem poupou, e eles têm alguns direitos de tomar o dinheiro de volta de quem não poupou. Beleza? E o que ele recebe em troca? Spread bancário. Spread bancário, né? Que é a diferença de quanto ele pagou em CDB, Selic, para quanto ele recebeu dos poupadores, tá? Os bancos fazem dinheiro assim. Então você tem o spread bancário, que é o lucro do banco, vamos dizer assim, tá? Você tem uma coisa chamada depósito compulsório. O que é isso? O Banco Central chega para todos os bancos e fala o seguinte: meus queridos filhinhos banquinhos, para vocês continuarem funcionando, 20%, aqui é exemplo, tá? 20% de tudo que vocês têm sobre custódia, ou seja, tudo de depósito que você tem, desde a pensão da dona Joanina, que ela deixou 10 reais guardados ali, nunca mais buscou, até 5 bilhões de dólares que o estado do Brasil, porque os estados também têm dinheiro em conta bancária, né? Por exemplo, no Banco do Brasil, muitos estados têm dinheiro no Banco do Brasil, né? Então, dos 5 bilhões de dólares de uma multinacional que está no banco XYZ, 20% de tudo que está ali, vocês não podem mexer para reemprestar, tá? 20% de tudo que vocês têm que deixar depositado comigo no depósito compulsório. E é lógico que eu vou pagar. Ele fica depositado, se tem algumas regulamentações, mas é claro que algum dinheirinho paga. E tudo isso aqui eu tô falando de regulamentação, tá? Não tô falando nada de esquema, tal. Tô falando de teoria econômica, beleza? Depósito compulsório. E aí, vocês têm que saber também o mercado interbancário. Dentro do mercado interbancário, você tem o mercado interbancário de reais e o mercado interbancário de moedas estrangeiras, né? Vamos pôr assim, moedas estrangeiras, tá? Não vou pôr o cifrão, de moedas estrangeiras. Dólar, euro, libra, ien, franco suíço, tá? Bem, por que é esse mercado interbancário? No Brasil, a liquidação ou compensação é diária. O que quer dizer isso? Todos os dias, todos os bancos brasileiros têm que prestar conta ao Banco Central 2 regulamentações principais, tá? Existem mais 2 regulamentações principais. Basileia, né, que teoricamente, que todo mundo fala, é que se o banco tiver 100 reais em depósito, ele pode emprestar 700. Né? O multiplicador de Basileia é que para cada dinheiro que o banco tem depositado, ele pode emprestar 7. E aí você tem um multiplicador interbancário, né? Porque se eu peguei 100 reais emprestados do banco e paguei o Joãozinho em 50 reais, o banco agora, ele tem 50 reais a mais no depósito dele, que ele pode emprestar até 350, mas esses 50 que ele vai transformar em mais 350, na verdade não existia. Ele colocou os números no sistema, né? Que é do multiplicador de Basileia. Funciona, gente. No Brasil é bem regulamentado. Eu sei que tá tendo uma confusão de um banco aí
Mas não se preocupa que não existe risco bancário no Brasil, tá? O sistema brasileiro é bem regulamentado e quem tá falando isso é uma pessoa que odeia banco, tá certo? Não tenham medo. Isso aqui não... Muita coisa pior tem que acontecer antes do sistema bancário brasileiro ter problema. O sistema bancário brasileiro é bem regulamentado. Por que é bem regulamentado? Porque os banqueiros brasileiros têm medo. Então não se preocupa. Não tem nenhum... tá tudo bem, tá? E aí você tem duas coisas. A liquidação é diária. Todo dia, o balanço dos bancos tem que mostrar, ter fiscalização, ou pelo menos os bancos deixam pronto, porque pode ter a fiscalização, né? Que nem quando você ia na escola, nem todo dia a professora ia ver se você fazia a lição de casa. Mas todo dia ela poderia vir e fiscalizar se você fez ou não. Então você deixava pronto. Naquele dia que você não fez, que você fez, ela não ia fiscalizar. Quando ela fiscaliza, quando você não faz. A vida é assim. Você faz certo todo dia. No dia que você faz certo todo dia, ninguém nunca veio ver se você fez certo ou não. No dia que você faz errado, vai lá o cara e fiscaliza. A vida é assim, não se preocupa não. Certo? Mas é assim, né? Fiscalizações periódicas, algumas surpresas e tal, mas todo dia, teoricamente, tem que estar fechado Basileia e os depósitos compulsórios. Se o banco naquele dia captou muito dinheiro, vendeu muito CDB, ou uma operação grande, um cliente grande que aquele banco tem de venda de carne, de proteína de soja e o caramba, naquele dia recebeu uma transferência de 100 milhões de reais, isso aumenta a quantidade de depósito compulsório. Então aquele banco ficou com muito dinheiro. Só que banco não gosta de ficar com dinheiro parado em caixa, porque dinheiro parado em caixa não rende juros. Então o que ele oferece? O banco azul, né? O banco, eu tenho que trocar as canetas, azul, chega para o banco marrom e fala: banco marrom, eu vi que o seu depósito está negativo, que você está precisando de 20 milhões de reais para alcançar Basileia, ou para meter o seu, para colocar o seu compulsório no que o Banco Central pede, em exemplo, 20% de compulsório. Você está precisando de 20 milhões. O que o Banco Marrom pode fazer? O Banco Marrom pode pedir ao Banco Central dinheiro emprestado. Fala: Banco Central, eu sei que eu estou devendo, que eu teria que ter 20 milhões de reais a mais, mas faz o seguinte, me empresta, faz um redesconto. Se chama operação de redesconto. O Banco Central vai falar: olha, meu filho, primeiro que isso não é bom. Eu vou ficar te fiscalizando mais agora, e eu vou cobrar Selic. Sistema Especial de Liquidação. É para isso que serve a Selic, tá? Eu vou te cobrar a Selic, porque eu sou o Banco Central. E não é bom. Não é bom de sinalizar para o mercado, gera estresse, não é bom. O que o Banco Marrom pode fazer? Banco Azul, eu vi que você está com excesso de 50 milhões de reais. Você fechou com 50 milhões de reais a mais do que o necessário hoje. Me empresta esses 50 milhões e eu pago algo próximo da Selic. Ah, é? Sim. E o nome disso aí é Crédito de Depósito Interbancário, CDI. Por isso que o CDI e Selic tem uma correlação boa. Pode ser que a CDI fique até acima da Selic, tá? Mas mas é uma correlação boa. Normalmente ela é um pouquinho menor, mas uma correlação boa, tá bom? Léo, por que você está falando tudo isso? Você está falando de reserva internacional. Tá. O que eu estou falando é o seguinte. Aqui eu digo que existe o mercado interbancário de dinheiro real, né? Sim. Agora, eu vou explicar para vocês. Deixa guardado isso aqui que eu já vou voltar nessa história, tá? Agora, imaginem que vocês são a companhia vendedora de madeiras do Mato Grosso, tá? CVMMT, né? Nem sei se existe, tá? Um exemplo. Essa companhia de madeiras, a CIA de madeiras, vai vender 100 milhões de dólares em madeira para os Estados Unidos. Para uma empresa, para uma fábrica nos Estados Unidos. Tá? Como é que isso funciona? A companhia de madeiras tem o banco
o Banco 1. É o banco dela, Banco 1. A Companhia de Madeiras tem o seu Banco 1, que é um banco brasileiro. E a fábrica dos Estados Unidos tem o Banco Banco América, né? Banco 1. Tá? O Banco América, esse carregamento de madeira vai para o Porto de Santos. E quando essa carga entra no banco e faz o despacho aduaneiro, o Banco América emite um documento para o Banco 1, dizendo, olha, Banco 1, dentro dos termos de contrato que a exportadora e o meu cliente firmaram, dentro de 90 dias, eu vou fazer o pagamento dos 100 milhões de dólares via SWIFT. Certo? E eu vou fazer esses 100 milhões de dólares dentro de 90 dias, aí a madeira vai para os Estados Unidos. Tá? Beleza. O que acontece é o seguinte. Por regulamentação brasileira, como é que esse dinheiro entra para a conta da Companhia de Madeiras? A Companhia de Madeiras tem conta no Banco 1. E a agência em Cuiabá, em Campo Grande, em Belém do Pará. A Companhia de Madeiras só vende para os Estados Unidos, mas o banco é no Brasil, é o Banco 1. Como é que acontece? O Banco América manda o dinheiro para o correspondente bancário do Banco 1 nos Estados Unidos. E aí, o Banco 1 tem duas opções. Ou ele transfere 100 milhões de dólares convertidos para a conta do Banco Madeira, da Companhia Madeira, né? Em reais. Vamos supor que a taxa de câmbio, exemplo, né? Que a taxa de câmbio hoje está 5,50. Então, a Companhia de Madeiras vai receber na sua conta corrente 550 milhões de reais. Mas eu faço uma pergunta para você. De onde o Banco 1 vai tirar dinheiro para isso? Porque ele tem as reservas do Banco Central e ele já tem um multiplicador de Basileia. Ele já tem o seu sistema ali, no seu balanço, tudo que ele deve e tudo que ele tem, o banco. Dinheiro que ele tem de terceiros, dinheiro que é a caixa do banco, ele já tem tudo. De onde ele vai tirar 550 milhões de reais? Veja que é muito dinheiro. Não é a mesma quantidade de dinheiro para mim que é para um banco, mas isso é bastante dinheiro até para um banco, que é R$500 milhão. E é uma operação comum para o agronegócio, para fábricas. Não é uma coisa fora de ordem. Não é uma coisa cotidiana, mas não é fora de ordem. Né? De onde ele vai tirar esse dinheiro? O Banco 1 tem duas opções. Esse dinheiro está nos Estados Unidos. O Banco 1 manda trazer por SWIFT e, na verdade, aqui entra o Banco Central. Às vezes eu falo Bacen, às vezes eu falo BC, mas o certo é Bacen, né? Bem, o Banco Central do Brasil compra esses 100 milhões de dólares e dá ao Banco 1 550 milhões de reais. Porque, por lei, o operador de câmbio no Brasil é o Banco Central. Como é que o Bacen faz isso? Como é que ele compra? Leilão. Normalmente é leilão. É leilão que se tem no site do Banco Central, que os bancos participam, eles põem o valor lá do dinheiro, o Banco Central quer comprar 100 milhões de dólares, ele põe ali um valor, é isso que fica oscilando a taxa. Porque quem dá a taxa, tem o nome, né, CFX, tudo, mas quem dá a taxa do dólar? O que dá é o seguinte, o mercado interbancário de bancos. Os bancos não combinam a taxa do CDI com referência à taxa Selic? O que eles fazem? O Banco 1 quer vender 100 milhões de dólares para conseguir em reais e o Banco 2 quer conseguir 100 milhões de reais porque uma empresa está importando equipamentos dos Estados Unidos. O que o Banco 1 e o Banco 2 podem combinar? Olha, faz o seguinte, Banco 1. O meu cliente está querendo mandar 550 milhões de reais para fora para comprar equipamentos dos Estados Unidos.
e você está querendo trazer 100 milhões. Eu te pago aqui, pagou, liquidou a operação, esses 100 milhões nem saíram dos Estados Unidos. Beleza? Beleza. O que acontece? Se não tiver a operação dessa forma, se ela não for uma operação casada, ou se o banco... Porque isso também não acontece rápido, né? Não é todo dia que alguém quer mandar e levar 100 milhões. E o banco pode ser que ele precise se capitalizar. O que ele faz? Ou ele vende no mercado interbancário de bancos, que é o exemplo que eu dei, o Banco 1 e o Banco 2, os dois querem uma quantia semelhante de dinheiro, o Banco 1 quer vender dólares, o Banco 2 quer comprar dólares, eles se encontram na taxa de câmbio. Ah, Banco 1, você está cobrando 5,60. Né? Olha, o Banco 3 e o Banco 4, um é 5,40, o outro é 5,50, vamos forçar essa taxa para baixo. E outra, se eu entrar no leilão do Banco Central, o Banco Central está vendendo a 5,40, por exemplo. Então, vamos combinar. Entendeu? Isso é o mercado interbancário de banco. Léo, e a reserva? Como é que o Brasil perde dinheiro? O que acontece é quando é no leilão. O Brasil, o Banco Central compra 550 milhões de dólares, 550 milhões de reais, 100 milhões de dólares, e dá 550 milhões de reais para o Banco 1. Beleza? Mas de onde vem o dinheiro do Banco Central? Da impressora. Não. Quem tem dinheiro por impressão é o Tesouro Nacional. O Banco Central não tem acesso à emissão de moeda dessa forma. O Banco Central se capitaliza e a moeda Fiat é moeda de débito do Banco Central, sim. Mas ele se capitaliza a partir do Tesouro e tudo que o Banco Central consegue de lucro, ele repassa ao Tesouro. Mas evidentemente que o Banco Central tem um balanço que ele pode trabalhar em cima. Ou seja, ele tem uma reservinha para que ele possa operar no mercado e cumprir as suas obrigações segundo a lei, que é regulamentar o mercado, tanto de crédito como de moeda estrangeira. Beleza? Se o Banco Central não tem no seu balanço esse dinheiro, para pagar o leilão que ele fez para comprar os dólares, né? Por quê? Porque ele coloca 550 milhões de reais no mercado e ele compra e em troca ele fica com esses 100 milhões de dólares. O que ele faz com esses 100 milhões de dólares? Ele manda para a reserva. Opa, estava aberto já. Para as reservas internacionais. Ele comprou esses 100 milhões e esses 100 milhões veio para cá. Mas se ele comprou 100 milhões de dólares e mandou para as reservas, em real, ele ficou com menos 550 milhões de reais. E tem dois problemas aqui. Sim. Ele pode usar do balanço e ele pode. Isso não acontece normalmente, porque isso é muito drástico. Mas ele pode usar os compulsórios dos outros bancos. Por quê? Da mesma forma que o Banco 1 tem o dinheiro do seu Pedrinho, que o seu Pedrinho tem 100 mil reais guardado no banco, certo? O seu Pedrinho nunca usa aquele dinheiro. O seu Pedrinho pode usar aquele dinheiro a hora que ele quiser. E o Banco 1 garante que quando o seu Pedrinho quiser sacar, o seu Pedrinho vai ter aquele dinheiro, beleza? Sim. Mas o que o Banco 1 faz? Daqueles 100 mil, ele deixa guardado 20% por depósito compulsório e empresta o resto, 80 mil. Beleza? É normal, mas a hora que o Pedrinho quiser, ele pode ir lá sacar. Problema do banco. Banco que se vire para ter liquidez. E no Brasil tem, tá bom? E aqueles outros 80 mil? O que o banco faz com aqueles outros 80 mil do seu Pedrinho? Ele usa, tá? Beleza. O Banco Central, teoricamente, e pode ser feito, o Banco Central pode utilizar desses compulsórios, que é 20% de todo o dinheiro em bancos no Brasil, ele pode utilizar esse valor como ele bem entender para fins de reserva internacional e dinâmica monetária. Ele pode pegar esse dinheiro e se apropriar se apropriar não, né? Ele pode utilizar esse dinheiro quando o Banco 1, Banco 2, Banco 3 precisar daquele dinheiro, porque é compulsória, por quê? Porque é porcentagem de tudo que aqueles bancos têm. À medida que aqueles bancos diminuem a quantidade de dinheiro que eles têm, eles podem acessar mais aquelas reservas. Porque se eles têm 100 guardados, eles têm que deixar guardado 20. Certo? Então eles ficam com 80 e deixam guardado 20. Só que, se aquele banco perde liquidez, e agora ele só tem 90, ele só tem 50,
ele tem que deixar guardado para 20% de 50, e aí quanto que é? 10%? É isso aí. Ele tem que deixar guardado 10. Ou seja, se o Banco Central usou os outros 10, ele vai ter que devolver. Tá? Mas isso é muito transparente. Quem manda nisso, quando o Banco Central vai usar compulsório ou não, é a CVM. É a CVM não. É o Copom. É o Comitê de Política Monetária. É o mesmo que dá o valor da Selic. Tá? Mas ele pode fazer isso. Mas normalmente o que o Banco Central faz? Ele faz um outro leilão, só que de títulos públicos. LTNs, né? Letras do Tesouro Nacional. E aí ele usa esse dinheiro, ele leiloa 550 milhões de reais em LTNs, ele pega esse dinheiro do mercado, ou seja, ele suga reais da economia e dá para o banco, porque o banco vai ter que colocar na Companhia de Madeiras. Entendeu o mecanismo? Como é que o Banco Central transformou 100 milhões de dólares em reais? Ele pegou o dinheiro do público, Tesouro Direto, o que é que seja, em dinheiro real. Ele deu àquelas pessoas títulos do Tesouro que pagam, em média, 14% ao ano, né? Porque eles pagam Selic. Tem alguns que pagam Selic mais IPCA. Ou ainda IPCA mais 7, por exemplo, né? Mas vamos colocar 14% ao ano, né? Selic. Ele pegou dinheiro pagando 14% ao ano na Selic e colocou no banco e deu ao Banco 1, que o Banco 1 vai pagar a Companhia de Madeiras. Por que o Banco Central faz isso? O Banco Central faz isso para esterilizar o dinheiro. Porque à medida que 100 milhões de dólares entram no mercado nacional através da venda dessa empresa de madeira, ou venda de soja, minério de ferro, petróleo, o que quer que seja, se esse dinheiro entra de uma vez, você está aumentando a M0. E você está aumentando a M1 também. Porque aquilo vai para conta corrente à vista da Companhia de Madeiras. E você está aumentando em meio bi de reais. 0,55 bi de reais. É muito dinheiro. Você está aumentando. Isso pode ser inflacionário. E aí o que o Banco Central faz? Ele compra esses dólares, mantém esses dólares em reserva e vende e coloca reais em circulação, seja através do balanço, seja através do inativo que ele tinha, né? Um dinheiro que o Banco Central tinha como reservas mesmo, mas dele, que tanto balanço como reservas inativas, como o compulsório, era dinheiro inativo. Dinheiro que não tinha impacto inflacionário. Ou seja, você está injetando liquidez na economia. Aqui. Isso tem potencial inflacionário. O que o Banco Central faz? Ele esteriliza. Esteriliza como? Fazendo leilões de título público. Quando o Banco Central coloca títulos públicos à disposição dos bancos ou da população para comprar aqueles títulos, aquele mesmo dinheiro, não o mesmo dinheiro, mas o mesmo valor que ele comprou de dólares, ele suga da economia. Só que aí a gente entra no legal desse vídeo, tá? Que é como as reservas internacionais queimam, né? Ou custam bilhões ao Brasil. O que acontece? Aqueles 100 bilhões de dólares foi comprado por 550 milhões de reais. 100 milhões, né? 100 milhões de dólares foi comprado por 550 milhões de reais. Certo? Que é o Banco Central, o Bacen, usou LTNs. Né? Ou títulos públicos. Né? O Banco Central até tinha a letra do Banco Central, LBC,
mas depois de 2002 parou, né? O Banco Central emitia a dívida, agora ele só faz leilão. Tá. E aí o que acontece nós temos uma reserva internacional hoje na casa dos 300, e aqui esses números são exemplos, tá? Próximos da realidade, mas são exemplos. O Brasil tem 300 bilhões de reservas. A gente fala em dólar, né? Porque é o valor delas em dólar. Mas como eu falei para vocês, aqui tem dólar, euro, libra, ien, franco suíço e o que quer que seja, tá? De moedas conversíveis, tá? O Brasil tem 300 bilhões. Tá? Então, o Brasil acrescentando 100 milhões de dólares às reservas internacionais, esse dinheiro vai direto às reservas internacionais. Esse dinheiro, o Banco Central comprou em LTNs de 10 anos. Vamos supor. Pagando, vamos pôr 10% ano. Aqui, o Banco Central vai deixar essas reservas. O que são essas reservas? É dinheiro internacional que o Banco Central deixa, né? O FMI recomenda de 3 a 6 meses de pagamentos. Já vou explicar isso, tá? Mas para que serve isso? Veja, quando existe a balança comercial e existe a balança de pagamentos. O que é balança de pagamentos? É uma balança. A balança. Aqui eu ponho tudo que eu exporto. Tudo que o governo, tudo que eu vendo, né? Tudo que eu vendo. Aqui eu ponho tudo que eu vendo, né? Exportações, X. E aqui importações. Veja, se eu exporto, se eu tenho déficit, se eu tenho superávit na balança de pagamentos, eu estou exportando mais do que eu importo. Ou seja, no resultado eu vou ter um número positivo. Se eu tenho neutra, X é numericamente igual a I, né? Importações. Dá 5 milhões a mais, 3 milhões a mais, ou seja, tudo que eu importo, eu exporto. E vice-versa, tá? E eu tenho déficit, que é quando eu importo mais do que eu exporto. Isso é déficit nas balanças de pagamento. O que é balança de pagamento? Balança comercial é tudo que eu exporto de produtos e serviços. Balança de pagamentos é tudo que eu exporto e importo de balança comercial mais fluxo de pagamentos. Dinheiro que entra, empréstimos internacionais, pagamento de royalty, remessa de lucros, remessa de imigrantes. Se você tem filho que estudou na Europa e teve que mandar dinheiro por aquele sistema de pagamento, né? Isso aí também entra na balança de pagamentos, porque é dinheiro que sai do Brasil e entra no mercado internacional. Plataformas de pagamento por cartão de crédito, né? Netflix, Amazon Prime. Não porque elas têm coisa no Brasil, né? Mas vocês sabem o que eu tô falando. Mas quando você compra, por exemplo, videogame, você vai pagar o seu Xbox, por exemplo. Você vai comprar um jogo e esse jogo é descontado em dólar porque você quer ter acesso a loja de jogos internacionais. É descontado do seu cartão de crédito em dólar, é balança de pagamento, tá? Você comprou o Xbox, você comprou o PlayStation, esses equipamentos são importados, você está impactando a balança de pagamentos, tá? Você vendeu você pagou AdSense no YouTube, o YouTube impacta, porque ele está colocando dólares no Brasil. Só que se você fez uma promoção no AdSense para você promover a sua página, também impacta na balança de pagamentos comercial, porque você está pagando o serviço em dólares do Brasil. Então você está tirando dólares do Brasil, isso é balança comercial, tá? O Brasil, em média, a balança comercial brasileira, em média, em 2024, a média é que o Brasil pague 20 bilhões de dólares mês. Nossa, muita coisa, não se preocupa.
Porque em média, o Brasil recebe 25 bi. Média. O que dá mais ou menos um superávit anual de 15 a 20 bilhões ano. Por ano, o Brasil tem um superávit de 15 bilhões de dólares de pagamentos por ano. Tá? Média. O que isso quer dizer? O FMI recomenda que os países tenham uma reserva internacional equivalente de 3 a 6 vezes o que eles gastam por mês. Porque caso isso aqui diminua muito, eles podem se sustentar quase um ano, né? Porque se isso aqui for a zero e você tem 60 bilhões de dólares, você consegue financiar as suas importações durante 6 meses. Se você tem 60 bilhões de dólares em reserva e você gasta, em média, 20 bilhões de dólares, em média, você vai conseguir financiar suas exportações durante 3 meses, certo? Só que o câmbio não é fixo. Se começar a faltar dólares, o preço do dólar vai subir muito, porque eles querem atrair dólares. Então, a reserva vai durar ainda mais. Então, virtualmente, seguindo a recomendação do Fundo Monetário Internacional, de ter de 3 a 6 meses com câmbio flutuante, isso aqui pode durar quase 2 anos com câmbio flutuante. Outra coisa, antes de eu entrar o que são reservas internacionais, por que o Banco Central compra tantos dólares? Porque o Brasil tem sistema cambial flutuante. Quem decide quanto vale o dólar é o mercado interbancário de bancos, né? O Banco 1, Banco 2 e Banco 3 ficam comercializando dólares toda hora para viabilizar importação e exportação. O Banco 3 é uma operadora de cartão de crédito e fala, olha, meus clientes gastaram 50 bilhões de dólares esse ano em comprando coisa no cartão de crédito. O Banco 4 vai falar, nossa, meus clientes guardaram 50 bilhões de dólares esse ano vendendo soja. Ah, então tá aqui, ó, quanto você me quer por esses dólares? Ah, quero isso, tal, transforma em real, acabou, certo? É o mercado interbancário e a taxa que eles têm é a taxa de equilíbrio, que é a nossa querida oferta e demanda, beleza? Agora, por que o Banco Central não deixa esses 100 bilhões de dólares na mão dos bancos para que os bancos se virem e vendam esses dólares? Como assim se virem? Ah, eu tenho 100 milhões de dólares. Quanto que vale 100 milhões de dólares? É pelo câmbio flutuante. Se eu tenho um monte de gente querendo vender dólar e um monte de gente querendo comprar, a taxa de equilíbrio vai ser 5,5, vamos supor. Tá? Eu quero pagar 5,5, você quer vender por 5,5. Eu não precisava do Banco Central para fazer esse dinheiro. Por quê? Porque a esterilização seria a mercado. As pessoas que querem exportar dão dinheiro para as pessoas que querem importar. As pessoas que querem exportar querem comprar... As pessoas que querem importar querem comprar vinhos portugueses em euros. E as pessoas que querem exportar estão vendendo... o que a gente vende para a Europa? Nada. E as pessoas que querem exportar estão exportando carne para a União Europeia. Beleza? Quem está exportando carne para a União Europeia exportou 50 milhões. E as pessoas que estão importaram 50 milhões de euros. Tá? O Banco 1 chega para o Banco 2. Tem 50 milhões de euros prontos para comprar vinhos portugueses? Sim. Que coincidência, eu tenho 50 milhões de euros que eu recebi em pagamento das carnes. Ah, beleza, troca a figurinha, acabou. O dinheiro que as pessoas colocaram no banco para transformar em euros para comprar os vinhos, o outro banco paga o que as pessoas pagaram de carne, beleza? Por que o Banco Central não deixa acontecer isso? Isso acontece. Mas por que o Banco Central não deixa outra coisa? Quando eu falo, nossa, eu consegui 50 milhões de dólares em mercadorias exportadas, aí o outro banco vai falar, nossa, mas eu só gostaria de 20 milhões de dólares, porque não tem tanta gente assim querendo importar, tem mais gente querendo exportar. Aí o banco vai falar, mas eu preciso desse dinheiro porque o meu cliente quer o dinheiro em reais, né? Por regulamentação, eu não posso depositar na conta dele em dólar ou euro. O outro banco vai falar, tá, mas você tem muito mais dólar que eu queria, então eu não vou pagar 5,50, eu vou pagar 5. Isso abaixa o preço do dólar, porque tem mais dólares do que as pessoas estão dispostas a comprar.
Por que o Banco Central não gosta muito disso? Porque o Brasil é um país exportador. O Banco Central gosta de manter as reservas cambiais altas, ou seja, o Banco Central enxuga a quantidade de dólares presentes na economia brasileira para manter o real mais alto do que deveria. Eu já falei para vocês, mas por paridade, poder de compra, o real era para estar na casa dos 4,70. Hoje está na casa dos 5,70, 5,50. Exemplo, mas vocês podem olhar aí. Tá? Por quê? Porque é uma escolha estrutural, risco país e do Banco Central que o dólar seja artificialmente mais alto do que, um pouquinho mais alto do que deveria. Tá bom? Beleza. Então, o FMI recomenda as reservas na casa de 3 a 6 meses das exportações, dos pagamentos, de tudo que você gasta. O Brasil, como vocês viram aí, o Brasil tem 300 bi de dólar em reserva. Mais uma vez, esses números são exemplos, tá? Condizem um pouco a realidade. Mais ou menos 300 bilhões de dólares em reserva. Veja, vamos pegar quanto que o Brasil, onde o Brasil deixa essa reserva? As reservas brasileiras ficam majoritariamente em dólares, em treasuries dos Estados Unidos. O que é isso? Tesouro Direto americano. Ele paga de 2 a 3% ano. Em dólar, claro, mas ele paga de 2 a 3%. Vamos colocar que as treasuries pagam 3% ao ano? Tá? Vamos colocar que, só que, desses 300 bilhões, eu estou acrescentando 1 bilhão. Vamos supor que o Banco Central esse mês comprou 1 bilhão de dólares, né? Ou seja, 5,55 bi de reais, tá? E o Banco Central colocou esse 1 bi em reservas. Porque vamos supor que nós tivemos 1 bilhão de superávit. 1 bilhão de superávit no mês, né? Isso tudo são exemplos, certo? E aí o Banco Central colocou esse 1 bilhão nas reservas. Para isso ele fez os leilões e tal, e o Banco Central vai pagar sobre esses 5,55 bilhões, vamos pôr 5,5, ele vai pagar 10% ao ano. Hã? E sobre esse aqui, ele vai ganhar, o Banco Central vai receber de juros 2% ao ano, tá? Vamos supor que ele fique parado 10 anos. Certo? Supor que ele fique parado 10 anos. 1,02 elevado a 5. Não. Por que eu coloquei 5 se eu falei 10? 1,02 elevado a 10 são que o Banco Central, depois de 10 anos, terá 1,219 bi de dólares. Certo? Ou seja, em 10 anos, ele ganhou 219 milhões de dólares em juros, tá? Ao passo que esse mesmo dinheiro, o Banco Central gastou, colocou em circulação e tomou em Selic, em 10% ao ano, vamos colocar a taxa de câmbio a 5,50, né? Então é 1 bilhão de dólares, são 5,50 bilhões de reais, certo? 5 bilhões e 500 milhões de reais. Com 10% por 10% ao ano, durante 10 anos, vou fazer de novo a conta, certo?
1,1 elevado a 10 é 2,59, que multiplica 5,5, 14 bilhões de reais. Certo? Aqui eu tenho o 1 bilhão. Vamos fazer de novo, né? Para não falar que eu fiz errado. A 10. Tá certo? 219. Aqui são 14. 5,5. 14,266. Aqui de juros, o Banco Central vai pagar 8,766 bi de reais. Certo? Aqui ele vai pagar 0,219 milhões de dólares. E aqui ele vai pagar 8,766 bi de dólares, e aqui reais. Ah, Léo, mas você está comparando reais com dólares, alhos com bugalhos. Você sempre fala para não fazer isso. Sim. Sim. Veja. Se ele pegou 1 bilhão de dólares, né? Ele precisou de 5,5 bilhões de reais, certo? Pagando 10% ao ano. Aqui pagando 2% ao ano. Tá? Aqui ele vai pagar no final de 10 anos, o montante vai ser igual a 1,219 bi de dólar. Certo? Aí, isso vai ser 0,219 bi de lucro, né? Entre aspas. Aqui vai ser 14,266 bi. O que vai dar um montante, né? 8,766 de pago em juros. Aqui ele ganha, aqui ele paga. Vocês estão vendo que isso aqui é real, né? Isso aqui é dólar. Vamos jogar 5,55, só para ter uma ideia? 8,766 dividido, né, por 5,5 são 1,594 bi de dólares. E aí? 7 vezes? Um pouco mais de 7 vezes. O custo de carregamento é de 7 vezes. Para cada bilhão de dólares que o Brasil mantém em reserva internacional, custa, em juros da dívida pública, 7 vezes do que ele arrecada. Por quê? Porque aqui o Brasil ganha de 2% a 3%, e aqui o Brasil paga no mínimo 10% ao ano. Ah, mas é em real. Mas aqui eu fiz a conversão ao valor ao dia. E aí? Esse é o custo de carregamento. Outra coisa, eu já falei para vocês, mas o FMI recomenda de 3 a 6 meses de reserva. Se todos os pagamentos do Brasil são 20 bilhões, né? Exemplo. Se todos os pagamentos do Brasil são 20 bi, exemplo, nós precisaríamos de uma reserva na casa, vamos por aí 6 meses, na casa de 120 bilhões de dólares. A nossa reserva hoje ela é maior que 300 bilhões de dólares. Ou seja, tem mais ou menos 180 bi de dólares
a mais que não precisariam estar aqui. Ah, mas eles estão rendendo juros. Mas para o Brasil manter esse dinheiro, ele paga em juros. 7 vezes mais do que ele ganha nos treasuries. E veja, o Brasil se esforça tanto para atrair investimento direto estrangeiro, para atrair dólares, e o Banco Central esteriliza os dólares. Ah, mas aí tem impacto inflacionário. Bem, eu acho que não. Por quê? Porque o Brasil precisa de capital. O Brasil se esforça tanto para ter capital. Capital vem com comércio. Ele poderia ter impacto na produtividade, abaixar o preço do dólar para permitir importações de capital, né? Aqui é capital financeiro, que está alienado do Brasil, mais ou menos 180 bilhões de dólares a mais do que deveria, em que o Brasil paga juros 7 vezes maiores do que consegue. Para quê? Para manter o dólar alto, né? Para ter competitividade, para poder continuar exportando com o dólar alto, já que não tem capital físico. Por que o capital físico está caro? Porque o dólar é mantido caro. O dólar mantido caro, eu não tenho competitividade, eu só consigo competitividade aumentando o dólar. Isso impede que eu importe capital produtivo. Isso impacta a produtividade, isso diminui a competitividade, eu aumento a competitividade aumentando o preço do dólar e pagando juros aqui para poder comprar dólares como Banco Central, levando ao custo de carregamento. Esse é o nosso querido Brasil. Entenderam? Como o Brasil queima bilhões de dólares ao ano com reservas internacionais, se as reservas internacionais têm de ser de 3 a 6 meses, nós temos reservas para 15 meses. 15 meses de reserva. Nós precisaríamos de reserva de no máximo 6 meses. E isso é demais para o perfil brasileiro. O Brasil poderia ter 3. O Brasil tem... Agora até perdi o papel. O Brasil tem 180 bilhões de dólares custando no custo de carregamento. Façam as contas aí. É que não dá para fazer a conta do jeito que eu fiz, né? Porque muito desse dinheiro já tá pago, né? Evidentemente que virou na bola de neve aí da dívida pública. Mas vocês viram o exemplo do 1 bilhão? A cada 1 bilhão de dólares a mais que o Brasil paga, que o Brasil compra em reservas internacionais, né? Que o Banco Central compra em reservas, ele deposita em títulos americanos e recebe 219 bilhões de dólares em 10 anos, né? Que é a duration desses títulos americanos. E se ele pegou esse dinheiro em 5,5 bilhões de reais para pagar em 10 anos durante 10% ao ano durante 10 anos, o Brasil vai pagar 8,7 bilhões, 8,8 bilhões de reais de juros, o que dá 1,6 bi de dólares, né? Considerando a taxa de câmbio a 5,50, considerando, né? O Brasil, a cada 10 anos, paga por bilhão de dólares, ele paga 1,6 bilhão de dólares, ao passo que ele recebe só 219. Né? O custo de carregamento é 1,2 bi por bilhão. Ah, meu Jesus Cristo. Certo?
Brasil desanima. O Brasil desanima. Sabe por quê? Porque imagina que amanhã um ministro da Fazenda, não importa quem tá no poder hoje, tá? Não importa. Imagina se amanhã um ministro da Fazenda, um presidente do Banco Central, ou até um conselheiro do Conselho Monetário Nacional começa uma campanha, né? Uma campanha, seja política ou o que quer que seja, né? Começa um movimento, né? Falando o seguinte, olha, o custo, jogar fora, o custo de carregamento é loucura. Nós temos que diminuir as reservas. Ou, ao menos, mudar o perfil da dívida pública. O que é o perfil? Tá acabando tudo minhas canetas. O que é mudar o perfil? O Brasil hoje só tem dívida interna. A dívida externa, o que é dívida externa? Tomada em moeda estrangeira, tá? Dólares, ienes, rublos, a moeda que você quiser. Né? Pesos argentinos, pesos uruguais, a moeda que você quiser. Essa é a dívida externa. O Brasil praticamente não tem dívida externa. O Brasil é credor líquido internacional, com 300 bilhões de dólares, 180 a mais do que deveria. Né? O que é mudar o perfil? Vamos emitir títulos em dólares, com juros comparáveis aos títulos americanos, um título de 3 a 4%, para financiar a dívida pública. Vamos converter alguns títulos de dívida pública interna em dívida internacional, com pagamento em dólar. Dá para fazer isso sem mexer muito, né? Você promete liquidez na hora de você vender, ou você promete liquidez, você faz um título de Banco Central lastreado em exportação para você fazer a esterilização. Porque se o problema é o ideal inflacionário, você consegue fazer para... Não precisa estar nisso, gente. Não precisa. E o problema é o seguinte, como é que você reinsere 180 bilhões de dólares na economia brasileira agora sem causar inflação? Né? Como é que você insere 1 trilhão de reais praticamente? Praticamente 1 tri. É praticamente 1 tri de reais. De novo na economia brasileira. Como? Vocês têm noção que existe 1 trilhão de reais a mais de reserva, que é capital financeiro, que está esterilizado? Para quê? Para financiar a exportação. E porque é um número bonito, né, em campanha eleitoral também, né? E aí vocês imaginam um conselheiro do Conselho Monetário, um banqueiro, um banqueiro central, um presidente da Comissão de Planejamento Público da Câmara dos Deputados, do Senado, um colunista de qualquer jornal importante, aí começar a falar, gente, vamos mudar o perfil da dívida pública, diminuir as reservas, ou utilizar esses 180 bilhões para garantia da dívida externa e assim poder reduzir os juros internos. Mas por que não pode? Porque os juros internos seguram a inflação. Olha, é difícil. O que fazer não dá. Por quê? Porque não existe debate acadêmico, econômico no Brasil. Por quê? Porque os operadores, né, que o pessoal fala, operador de direito, porque os operadores do mercado financeiro no Brasil são engenheiros que não conseguem ou não querem entender esse problema que eu fiz da dinâmica de capital. Que eu nem sei onde tá. Não tá aqui. Da dinâmica de capital. Que para você
aumentar a produtividade e poder soltar o câmbio, que eu nem sei soltar o papel, você precisa que para você aumentar a produtividade, você tem que ter capital estrangeiro. Você ter capital estrangeiro, você vai impactar a taxa de câmbio. Se impactar a taxa de câmbio, a taxa de câmbio vai valorizar, o real vai valorizar, né? O dólar desvalorizar, isso vai diminuir a competitividade, mas você pode melhorar isso com capital, você aumenta a produtividade de forma real da economia, você melhora tudo. Mas isso aqui... E aí? Por quê? Porque o debate acadêmico no Brasil é Bolsa de Valores. Tá? E a dívida pública é muito grande também, gente. Tá bom? Ficou muito longo, ficou muito chato, mas eu acho que a mensagem é importante, tá? Curtam, compartilhem. Compartilhe, tá, pessoal? Ficou muito grande aí, mas eu acho que ficou um conteúdo bacana, tá bom? Fiquem com Deus.